cidade de Aurora recebeu mais uma edição do Seminário Nacional da Cebola e o Seminário do Mercosul. E hoje, aqui, para você que acompanha a Rádio Sintonia, um bate-papo especial com o presidente da ANACE, a Associação Nacional de Cebolicultores, o Rafael Jorge Corsino, e também o presidente da APROCESC, a Associação dos Produtores de Cebolas de Santa Catarina, o Gelson Gessler, que literalmente está em casa, que é aurorense também. O Rafael Jorge Corsino vem de Goiás aqui para participar também desse evento. Primeiro, Rafael, fala um pouco a respeito dessa safra que aqui para a região de Ituporanga, a gente chega na reta final agora, um pouco ainda a ser comercializado, mas começamos uma safra aí com preços lá em cima, uma safra com fatores diferentes do que já havia se visto. Rafael, uma boa tarde. Boa tarde, Josué, boa tarde, Gelson, meu colega, produtor. Defendemos os produtores aí de cebola de todo o Brasil, né? Estamos à frente das entidades. A safra que está se encerrando aqui em Santa Catarina e ao mesmo tempo começando na nossa região, no centro-oeste, né? Nós temos lá Goiás, já deu o pontapé inicial da safra nova. O sudeste também, nós temos Minas Gerais, São Paulo, que estão também, Minas já está colocando a sua cebola no mercado, e a própria Bahia também, que está com um pouco de cebola. Mas todas essas safras ali do centro do Brasil, elas foram afetadas com excesso de chuva ali em fevereiro, março, e esse ano as chuvas prorrogaram até abril, o que fez com que as lavouras, nesse momento que estão sendo colhidas, tenha um impacto muito grande de produtividade e de qualidade. Isso então, já tem esse reflexo? Já tem esse reflexo. Então, eu mesmo colhi 2 áreas de cebola, vendi uma produtividade muito baixa, na casa de 40, 50 toneladas por hectare. Baixa para a realidade de vocês lá, que sempre foi acima, né? Que normalmente é mais. Mas e a qualidade, né? Muita bactéria, em função do clima, que foi bastante chuvoso. Então, nós temos uma oferta de cebola menor, porém os preços eles começaram um pouco mais alto. O fim aqui de vocês está terminando uns 15 dias atrás, ainda estava num preço razoável, mas agora ela reduziu, está na casa de 38, 40 reais. É muito em função também, eu acho que da qualidade e dessa troca de safra, porque a hora que realmente Santa Catarina terminar toda a cebola, aí sim firma a cebola amarela no mercado. Nesse momento eu acho que aí sim o mercado vai sentir o tamanho da safra dessa cebola amarela e os preços vão definir de acordo com a oferta e procura. Rafael, está tendo um momento interessante. É a cebola aqui do sul, mas já uma cebola de fim de safra, uma cebola mais velha, cansada, como diz no linguajar, e uma cebola bem nova chegando no mercado. Então estamos em extremos, então. Exatamente, nesse momento está acontecendo essa troca. Como os preços estavam altos, acabou acionando o mercado da Argentina também, que tem cebola lá. Lá ficou atrativo trazer para cá. Ficou atrativo. Então, com essa vinda de cebola da Argentina, né, acabou que a safra da cebola amarela não conseguiu entrar. Então ela teve que abaixar o preço, e agora abaixando o preço, não dando mais condições dessa cebola argentina vir para o Brasil, eu acho que daí sim a cebola amarela ela passa a dominar a oferta nesse momento no Brasil. A gente já vai falar mais como que está a produção lá na região central do Brasil, para falar um pouco aqui de Santa Catarina, também da nossa realidade. Gelson, chegando ao final de safra, qual que é a avaliação num geral que é possível fazer? A gente aqui mesmo no estado tem as diferenciações, a cebola mais do cedo, a cebola que é guardada mais para o tarde, mas num geral ela foi uma safra positiva para o cebolicultor, Gelson? Boa tarde, Josué. Boa tarde aos ouvintes, né? Boa tarde, Rafael. Digamos que sim, foi uma safra positiva, até porque nós tivemos uma safra muito grande, né? Nós tivemos então um objetivo alcançado, que foi uma produção elevada, né? Nós tivemos aí, segundo os números aí da própria Epagre, do CEPA, uma safra ultrapassando as 540 mil toneladas aqui no estado de Santa Catarina.
Então foi desde 2016 a safra maior, né, que nós atingimos. Nós tivemos um início de safra, como foi colocado também anteriormente, né, com preços extraordinários, vamos dizer assim, né, fora até da casa comum, né, e isso beneficiou uma série de agricultores, mas muito poucos, né, porque justamente aquele período era um período que não tinha cebola para comercializar. E aqui, né? a cebola atrasada ainda no ciclo Exatamente, dela, né? exatamente. Então criou-se uma janela de vazio de oferta de cebola no Brasil, que gerou esses patamares de preços aí que todos os agricultores sabem que chegou até R$6 o quilo na região. Então, isso beneficiou alguns produtores, principalmente aqueles produtores mais do cedo, que a gente chama aqui, que já vinham há 12 anos sofrendo com preço baixo, né? Então, para você ver como a cadeia produtiva, como a produção de cebola é dinâmico, né? Então, não existe uma regra, né? Então, tudo é ditado, como falou o Rafael, pela oferta, pelo mercado, né? A gente teve um mercado que ficou desabastecido naquele período. Depois, com o abastecimento normal, a entrada da safra com maior volume, a safra catarinense, né? Os preços abaixaram um pouco, mas ficaram ainda dentro do verde, vamos dizer assim. O produtor trabalhou, né? Ainda não com margem de lucro. Isso, ainda teve uma margem de lucro, né? Claro que a margem de lucro muda às vezes de agricultor para agricultor. Tem agricultor que tem uma tecnologia mais diferenciada na propriedade, usa mais mão de obra, né? Esse tem um custo um pouco maior. Aquele produtor familiar que não usa mão de obra externa consegue fazer uma produção com menos custo, né? Esse talvez conseguiu uma lucratividade maior, né? Então isso é uma particularidade da nossa região, acho que posso dizer de todo o sul do Brasil, né? Principalmente aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que são pequenos produtores, né? Então, cada realidade de cada propriedade aí, ela é diferente, né? Mas assim, de maneira geral, a gente teve uma safra positiva, né? Eu digo que foi positiva. O produtor investiu em tecnologia, vem investindo para tentar buscar mais produtividade. E essa produtividade chegou, né? Ela vem chegando. E acredito que, com certeza, aí, com o passar dos anos, a gente vai, com certeza, sempre estar evoluindo mais para almejar essa produtividade aí e ter sempre mais rentabilidade. Gelson, a gente está tendo essa conversa no final do mês de maio. Praticamente encerrada a comercialização, ainda tem cebola aqui na região? Como que está aí no final do mês de maio? José, a gente até estava brincando, né? Porque como aqui o evento é próximo à rodovia, a gente estava brincando ontem que tem produtor que está transplantando cebola já e ainda tem caminhão puxando cebola. Então, né? Praticamente uma safra emendou com outra, né? Então a gente tem ainda um pouco de oferta de cebola, mas está basicamente restrita aí a final de safra, né? A cebola ainda agora, que está sendo ofertada agora, assim, apesar de ser já quase mês de junho, ela está de uma qualidade excepcional, né? Até em virtude, até pelo ano que foi, né? A gente teve uma condição climática na colheita que foi favorecida. Na primavera não foi tão favorecida porque a gente teve muito florescimento, mas depois para a colheita favoreceu, né? Isso fez com que a cebola ela pudesse ser armazenada e aguentasse até agora, né? Então nós temos cebolas aí com 6 meses de armazenamento já, né? Então meio ano aí já de armazenamento e ainda estão com uma qualidade muito boa. Mas de modo geral a safra terminando praticamente, né? Temos um pequeno volume ainda a ser comercializado aqui no estado de Santa Catarina. E o que a gente até considera até normal devido ao tamanho da safra, né? Nós tivemos uma safra bastante grande, tivemos um mercado um pouco embaçado alguns meses, né? Não tivemos alta nem baixa, ficou um preço médio assim, veio constante, né? Agora mais para o final, como o Rafael comentou, o preço abaixou mais, né? Até em virtude, como bem colocou o Rafael, essa troca, né? Essa troca agora entra de cebola nova, vira a chave, entra uma cebola nova, sai a cebola vermelha, começa a entrar a cebola amarela, né? Do cerrado. Então é normal, mas assim, de modo geral, a safra foi muito boa. Muito bem, entrevista especial para falar a respeito de cebola, aproveitando a presença do Rafael Cursino, presidente da Associação Nacional. É ele que vem de Goiás participar aqui do seminário em Aurora, e também o Gelson Gesser, que é da Procesc, aqui os produtores de Santa Catarina, para fazer esse apanhado de como foi a safra passada, e também a gente daqui a pouco vai falar das perspectivas para a nova safra que se inicia. Rafael, o senhor mencionou que
enfrentou esse problema agora, no mês de janeiro, fevereiro, na produção de vocês. E a cebola aqui do sul começou com preço alto porque na outra safra já enfrentaram problema. Então, vocês lá, produtores de cebola, então estão calejados já vem enfrentando dificuldades para produzir a mais safras? Esse plantio de janeiro até dia 20 de janeiro, 25 de janeiro, é muito forçado para nós lá. Embora a maioria dos produtores planta, porque se o ano for menos chuvoso, ele colhe bem. Mas ao contrário, esse ano foi muito chuvoso. Então essas primeiras cebolas do mês de janeiro, em Minas e Goiás, elas estão com populações baixas, com alto índice de bactéria e com custo muito alto. Então é prejuízo para os produtores, essas primeiras áreas. E sempre nós convivemos com isso. A janela para plantar e para não ter esses eventos climáticos é fevereiro em diante. Então você planta fevereiro, março e abril, e depois aquele que quer pegar uma cebola um pouquinho mais tarde, ali em outubro, no começo do Paraná, ou já no começo de novembro, ali que já entra o sul, planta ali uma Vale Sul ou uma cebola mais dura, ali uma Irati, lá no mês de junho, porque você não pode antecipar muito a Irati, porque se ela pegar frio, ela dá muito capitão, ela bubifica lá. Então nós temos que respeitar essa janela também. O limite mínimo de plantar é a partir do dia 20 de junho, a Vale Sul, lá na nossa região. E aí você vai colher ela ali no mês de setembro, outubro, você consegue armazenar ali para fornecer esses meses de outubro, novembro, ou às vezes até dezembro, no começo da safra do sul. E acaba, porque dia 20 de junho, o Gelson comentou, agora final de maio já tem o transplante aqui também, acaba entrando na safra aqui de Santa Catarina do Sul também, né? Exatamente, aí a safra do centro do país, ela acaba entrando um pouquinho no começo da safra. Mas não são grandes quantidades, são produtores que têm mais estrutura, porque como é um custo muito caro, quem não tem caixa para te recolher, quem não tem packing house para guardar, então evita de plantar nessas épocas. É mais quem tem estrutura. Então não são volumes grandes que plantam nessa data que coincide aí com o começo da safra do sul. E qual que é a forma de trabalho de vocês, o plantio lá em Goiás? É transplante, é semeadura direta, trabalha com irrigação, como que é? Lá tudo é irrigado, pivô central, né? Todo plantado em canteiros, né? Semeadura direta, usa a população semeada em torno de 900, 1 milhão de plantas, mas a lavoura fica entre 700 e 800 mil plantas, né? E com essas 700 a 800 mil plantas, dependendo da época, pode chegar até 100 e poucas toneladas. Mas 700 mil plantas plantado mais cedo, o ciclo é muito curto, então ela dá em torno de 60 toneladas, podendo chegar a 70 toneladas se o clima ajudar. Então a forma que nós semeamos lá é plantio direto no canteiro. E vocês reservam a safra exclusiva para cebola, ou vocês entram com uma safra pós-cebola lá, trabalham com outras culturas junto ou pós? Tem muitos produtores que trabalham com outras culturas. Eu trabalho com alho e cebola, né? Então, como é da mesma família, eu evito de plantar uma atrás da outra. Agora, tem gente que planta batata, tem gente que planta cenoura, então aí planta, tirou, já programa para colocar a cenoura no verão, ali em outubro, novembro, dezembro, e depois entra na sequência com a cebola ali em fevereiro, março. Aproveita e faz 2 safras de HF na mesma área, no pivô irrigado. Mas são produtores maiores que têm mais estrutura. Na média, não. Na média é programado uma lavoura de cebola por ano ali no período de janeiro, fevereiro, até no máximo maio, que é a última semeadura nossa. Rafael, e vocês necessariamente têm que colher e colocar no comércio, ou vocês lá têm tecnologia de armazenagem? Aqui, por exemplo, de novembro até agora junho consegue. Qual que é a realidade de vocês quanto a isso? A realidade nossa é bem diferente da realidade aqui do sul. Nós temos que colher e vender. Ninguém tem estrutura numa produtividade alta de 70, 80 toneladas em média, quando o ano ajuda. Ninguém tem estrutura para armazenar. Por isso nós ficamos muito à mercê
da oferta e procura. Já Santa Catarina, né, tudo é retirado do campo e guardado no galpão. O preço está ruim, o produtor tendo condições financeira para segurar, ele segura. Então, a mercadoria fica mais na mão dos produtores. Agora lá não, eu tenho que vender. Os colegas produtores têm que vender. Então tira e vai vendendo, tira e vai vendendo. Então isso a gente fica muito à mercê da oferta e procura. Então quando tem um pouco mais de oferta, aí os compradores aproveitam e jogam esse mercado para baixo. Trabalho, o ganho deles também em cima das condições que são peculiares de vocês lá, né? E questão de colheita, ela tá manual, ela tá mecanizada já, como que é? Tudo manual, né? Tudo manual. Então nós, alguns produtores colocam a enleiradeira, né, de cebola, faz o camalhão e depois vai, corta manual, leva no bag ou na caixa ou na saca para os galpões e dali eles classificam e vendem. Então, um ou outro. Eu já experimentei, tentei mecanizar a cebola, né? Até uma época eu peguei uma máquina americana, peguei uma máquina aqui do sul, mas as cebolas amarelas, elas são moles, entendeu? Não são cebolas duras, são de ciclo curto e pouca pele. Então qualquer coisinha machuca. Até aquela cortadeira da rama, se passar na cebola amarela, machuca toda. E o mercado não aceita. Então, obrigatoriamente, se quisermos mecanizar a cebola do cerrado, do centro do país, nós precisamos ter cebolas mais duras. E no momento nós temos poucas opções que oferecem isso. Eu posso dizer que quase nenhuma oferece isso. Deixa eu voltar com o Gelson. Gelson, o produtor de cebola, ele é desafiado a todo momento e, pelo que a gente observa, não só na nossa realidade, né? Algumas das situações que nos ajudam aqui acaba sendo dificultoso para quem está lá no centro do país. Mas o Rafael menciona um número aqui de 100 toneladas por hectare, é algo que brilha o olho de quem está aqui, e a nossa realidade aqui hoje está um pouco diferente disso, né? Os 100 toneladas seria um sonho americano, digamos assim, né? Exato, Josué. Essa produtividade, né, eu acho que ainda está um pouco longe para nós aqui. A gente sempre conversa muito com o pessoal que está ligado à pesquisa, né? Acredito eu que um dos grandes limitantes nosso aqui é clima e população, para nós conseguirmos atingir uma produtividade tão elevada assim como acontece no Cerrado, né? Então, hoje a gente tem a Ipagre aí trabalhando forte em cima do melhoramento. Já, né? Melhorou muito, né? Já melhorou muito, sempre vem constantemente, né? Temos agora aí alguns resultados aí para sair para os próximos anos aí de desenvolvimento de algum híbrido, né, adaptado para a nossa região. Nós temos híbridos aqui na região, mas hoje não é a realidade, a maioria, né, das propriedades. Né, as propriedades, a maioria hoje trabalham com cebola de polinização aberta, OP, né? Então são cultivares, não são híbridos, né? Então, é um dos grandes limitantes. Até o nosso próprio clima aqui limita muito a nossa população. Nós hoje trabalhamos aqui com 300, 330, 350 mil plantas por hectare, né, em transplante manual, do que lá no Cerrado, como o Rafael comentou, lá até 1 milhão de sementes, aí 800, 900 mil plantas. Né? Então, mais às vezes do que o dobro da população que a gente tem aqui, né? Então, é uma realidade diferente, né? Nós temos aqui dias muito curtos, né, para a cultura da cebola. Então, algumas variedades, às vezes as variedades que eles têm lá, elas não respondem aqui, né? E às vezes as variedades que a gente tem aqui não respondem lá, em termos de produção. Então, eu acho que cada região tem, né, a sua particularidade. A nossa região aqui, o que predomina hoje é cultivar OP, né? Nós temos aí a Vale Sul e as similares aí que estão no mercado, então hoje dominam, né? Então, o nosso Brasil é enorme, a gente vê aí bastante essa disparidade, né? Isso também é bom, faz com que o mercado também, né, ele tenha, porque se todos eles conseguissem também daqui a pouco produzir produtividades altíssimas, né? Ninguém sabe como é que seria o mercado, né? Daqui a pouco, às vezes, o produtor avançaria na janela de outro e assim por diante, né? Então, é algo assim que a gente busca cada vez mais produtividade. Eu acho que a gente vai, aos poucos, melhorando, né? A questão de condição, até a condição de variedades e cultivares, a questão de adubação, otimizar a adubação. Irrigação era uma coisa que, na região aqui, alguns anos atrás, era muito limitante.
Hoje o produtor investe forte em irrigação, a gente vê um investimento muito alto em tecnologia de irrigação. A irrigação hoje aqui é por aspersão ainda, né? Não é por gotejamento ou pivô, mas é o que nós temos, né? É uma irrigação que é adaptada para nossas condições de solo também e declividade, né? Então tem muitas propriedades que são pequenas, então a irrigação por aspersão é a realidade, e o produtor vem investindo forte nessa tecnologia aí, e que vem trazendo alguns resultados já alguns últimos anos aí com uma melhoria de produtividade. O bate-papo especial hoje para a Rádio Sintonia, falando a respeito de cebola, na presença aqui do presidente da Anácio, Rafael Corsini, também do presidente da Procesco, Gelson Guest, que estamos reunidos então na cidade de Aurora durante o Seminário Nacional e o Seminário do Mercosul da Cebola. Gelson, está iniciando uma safra agora, o transplante iniciou agora nesse final de maio. Quais perspectivas que se traz aqui? Uma safra, nós tivemos uma safra recorde, com a maior produção até então. Qual a perspectiva de questão de área a ser transplantada ou plantada? Permanece no mesmo patamar? Há uma tendência de crescimento aqui na região sul? Como que está esse apanhado então de início de safra? Isso, José. A gente vem iniciando agora a safra, né? Eu acredito até que está iniciando um pouco cedo, né? Com uma certa antecipação o plantio, até em virtude porque a gente teve uma condição para os viveiros, né? Para a formação de mudas aí muito boa, né? As mudas elas vieram num crescimento bem acelerado, então o produtor chega uma hora ele se obriga a fazer o transplante, né? Mas de forma geral, acredito eu que até um pouco cedo ainda, mas acredito que agora para o mês de junho, julho aí o plantio avança mesmo, né? Essas cebolas que estão sendo transplantadas agora, ou que estão começando a entrar para a fase de transplantio agora, elas são cultivares tipo precoce, né? Ou super precoce, até um pouco estimulada pelo preço que teve ano passado. A gente teve a gente percebeu um pequeno aumento, né? na venda de sementes, né? dessas cultivares aí super precoces, até porque ano passado a gente teve aquele preço todo, né? Naquela janela aí, então, que não teve cebola, então o produtor ele às vezes resolveu investir um pouco nessa variedade mais precoce aí, para daqui a pouco tentar uma futura janela na frente lá, às vezes de preço melhor, né? Mas assim, a expectativa que a gente tem se baseia muito em cima do rendimento das mudas, né? As mudas elas por enquanto estão com um desenvolvimento muito bom, né? Uma sanidade muito boa. Tem uma expectativa de rendimento bom, então a gente tem uma expectativa de aumento de área. É uma expectativa que a gente tem, que a gente até conversando com todos os técnicos, né? A gente tem aí uma expectativa, mas não um aumento considerável, né? É um aumento normal, até gerado vamos dizer assim, pelo otimismo, né, de parte de alguns produtores aí que pegaram um preço bom mais no começo da safra, né? Então, isso é talvez uma expectativa normal. A gente sempre tem, todos os anos, sempre essa oscilação, né? Um ano vai um pouco melhor, às vezes o produtor planta um pouquinho mais, o outro ano o produtor está meio desanimado, né? Tira o pé, né? E a gente tem que lembrar que a nossa região aqui também, uma das principais culturas aqui é a cultura do tabaco, né? A cultura do tabaco esse ano teve bastante dificuldade, né? Então a gente percebe que às vezes alguns agricultores eles podem estar eventualmente migrando para a cebola, né? Mas assim, às vezes não são produtores tradicionais, mas migram para fazer uma pequena área com cebola, né? Para tentar diversificar um pouco, já que em virtude aí do tabaco ser uma cultura que não tem muito incentivo e tudo, então é complicado, né? E também a questão da cultura dos grãos, né? Não é tão representativo para a região, mas com essa baixa nos preços aí, hoje indiscutivelmente a cebola ainda é uma cultura que vamos dizer assim, que ela gera uma movimentação econômica na propriedade maior, muito maior do que os grãos, né? Então isso pode estar incentivando às vezes alguns produtores até aumentar um pouquinho a área de cebola e reduzir uma área de grão, enfim. Mas assim, início de safra, né? São dados assim que a gente está levantando estimativas agora. E expectativas por enquanto. Exatamente, né? Exatamente. São dados que a gente vai levantando agora, são expectativas, né? Mas isso tudo pode mudar até influência do clima. Do clima. Nós poderemos ter um plantio iniciando cedo e terminando tarde, né? Porque nós temos aí uma expectativa de El Niño esse ano. O El Niño, consequentemente, para a região sul, ele traz volumes de chuva um pouco maior, né? Períodos mais prolongados de chuva e baixas luminosidades, né?
Então, eu sempre alerto, às vezes, o produtor, né? O produtor sabe o que faz, mas nós temos que tomar cuidado com o ano de El Niño, porque o ano de El Niño, geralmente ele traz problema para a gente, né? Aqui para o sul. Não necessariamente, mas a gente tem que cuidar bem com o período de plantio, cuidar com a questão do seguro também, né? O seguro da safra, isso é muito importante, porque anos de El Niño, historicamente aqui nós tivemos alta incidência de granizo, né? Infelizmente a nossa região sul aqui é uma região que é bastante assolada, né? Por desastres climáticos, né? Vendaval, enchentes, às vezes algumas, né? Então, é um ano para o produtor ter cautela. Eu acho que ele tem que trabalhar com o pé no chão, né? Nós vamos ter um custo talvez um pouco mais baixo, porque os insumos baixaram consideravelmente, né? Temos problema de mão de obra, né? Isso ainda é crônico, né? Mas, assim, eu sempre digo, o produtor, acho que trabalhando com o pé no chão, não fazendo loucura, né? Trabalhando com aquilo que ele consegue trabalhar, eu acho que nós temos tudo aí para ter uma safra normal novamente. Muito bem. Rafael Jorge Corsino, presidente da ANAS. A gente debate bastante esse assunto em sintonia, a gente faz questão de ter aí dois ou três momentos por ano para estar conversando com o Gelson, com o Daniel e com representantes da EPAG também, para falar a respeito de safra de cebola. Eu gostaria que o senhor, como presidente da ANAS, trouxesse para quem nos acompanha. É possível fazer uma previsão de que esse ano a cebola vai dar preço, esse ano não vai dar? É possível fazer isso, adiantar essa informação, essa previsão para quem nos acompanha? Não, é muito difícil, né? É muito difícil, Josué. O clima, eu acho que é o principal ponto aqui, né? Da região sul nem se fala, a gente sabe. Eu canso de falar em todos os lugares que eu vou. Eu prefiro ter 100 hectares de cebola lá em Goiás do que 5 aqui em Santa Catarina, porque realmente esses intempéries aqui é muito difícil de conviver, de produzir, de trabalhar. Agora lá em Goiás, como estava falando o Gelson, falou muito bem, em Goiás nós temos o pivô central e o clima é extremamente definido. Então inverno é inverno, não tem intempérie. Então a gente colhe a cebola sem chuva, sem nada. Então faz chover a hora que quer, né? Faz chover a hora de forma artificial, né? Na irrigação. Então assim, mas não é tudo flores também. É o que nós estávamos falando agora há pouco. A umidade é muito baixa. Então você pega em agosto, a umidade, final de agosto, chega a 20%. Então a cebola ela pela muito rápido. Então tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A gente tem que saber lidar com essas dificuldades. Tanto aqui no sul, imagina aqui no sul plantando cebola híbrida, com essa chuvarada, não produz, perde tudo. E lá, nós plantando uma cebola híbrida, produzindo pouco, com um custo muito alto, porque o custo no cerrado é muito alto. Então, a gente não consegue sobreviver. Nós temos que estar trabalhando essas tecnologias, cada região desenvolver a sua, para a gente obter o maior resultado, para tornar o processo aí produtivo e eficiente, para ter o melhor resultado, para a gente conseguir continuar trabalhando. O Gelson é praticamente da casa, mas presentear também aqui com um brinde da Sintonia e agradecer pela parceria também dos longos anos já que tem conosco aqui de informações. Rafael também, o Boné também vai. O Boné também vai aqui, um presente da Rádio Sintonia, presente também da organização da Expo Aurora. O senhor que é de Goiás pode também acompanhar e agradecer pelos trabalhos do senhor e essa parceria também com a Rádio Sintonia para levar ao agricultor, ao produtor de cebola, as informações do que está acontecendo no mercado, tanto aqui da nossa região quanto no Brasil. Obrigado, tá? Só tenho a agradecer, Josué, meu amigo Gelson. Parabéns pelo brilhante trabalho que desenvolveu à frente dos produtores de Santa Catarina, do município. E vamos ver, né? Eu tô achando que você vai ser o próximo presidente da ANAS. Né? Vamos torcer. Ele tem, o Gelson tem um coração enorme, ele realmente veste a camisa, né? Dos produtores e ele vai à busca. E é isso aí, muito verdadeiro. E vamos torcer para que a ANAS tenha continuidade de pessoas assim. Obrigado, então. Quero agradecer ao Rafael Jorge Corsino, presidente da ANAS, e também ao Gelson Gesser, presidente da APROCESC, que estiveram aí participando do Seminário Nacional da Cebola e também do Seminário do Mercosul. E a gente aproveitou para fazer esse bate-papo, levando informação a você que acompanha a Rádio Sintonia. Até a próxima. Sintonia.fm.br. Acesse o nosso novo portal de notícias e fique bem informado com tudo que acontece em nossa região.